dos Pioneiros da Educação. Lançado em março de 1932 e redigido por Fernando de Azevedo, o Manifesto dos Pioneiros da Educação foi assinado por 26 intelectuais brasileiros dedicados à educação. Entre eles está Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Sampaio Dória, Pascoal Leme, Mário Caça Santa, Cecília Meirelles, que é poeta e educadora. O manifesto representava muito do pensamento educacional brasileiro daquele momento, bem como refletia os desejos de mudança. O manifesto dos pioneiros da educação era bastante coerente com as ideias traçadas acima, incluindo seu título A Reconstrução Educacional do Brasil, bem sugestivo e indicativo desta coerência. Em suas linhas iniciais, já fica absolutamente claro que seus organizadores consideravam a educação como o maior e mais grave problema nacional, sendo que sua inadequação era responsável por todos os outros problemas brasileiros. Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em importância e gravidade o da educação. É impossível desenvolver as forças econômicas ou de produção sem o preparo intensivo das forças culturais e o desenvolvimento das aptidões, a invenção e a iniciativa, que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma sociedade. Depois de 43 anos de regime republicano, não lograram ainda criar um sistema de educação escolar à altura das necessidades modernas e das necessidades do Brasil. O período histórico e social imediatamente anterior ao lançamento do manifesto, que é o manifesto aí dos pioneiros da educação, imediatamente anterior ao lançamento do manifesto, dos pioneiros da educação, possui características que merecem ser examinadas mais de perto, para podermos entender com mais clareza a natureza do espírito intelectual que emana de suas páginas. A Revolução de 1930 foi um marco decisivo, vitorioso. Getúlio Vargas tomou posse em 3 de novembro de 1930, institulando-se Getúlio Vargas como chefe do governo revolucionário provisório, iniciando a Segunda República ou República Nova. Inicialmente, este governo aí da República Nova, ou Segunda República com Getúlio Vargas, pareceu mostrar-se extremamente sensível aos problemas educacionais do Brasil, tomando decisões que agravaram aos educadores preocupados com as transformações e modernizações do ensino brasileiro. Em 14 de novembro de 1930, Getúlio Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde e, para geri-lo, nomeou Francisco Campos, um homem ligado às ideias, um homem ligado a realizações do movimento de modernização do ensino. Em 11 de abril de 1931, sanciona 3 importantes decretos elaborados por este ministro aí, que se chama Francisco Campos: criação do Conselho Nacional de Educação, instituição do Estatuto das Universidades Brasileiras, normas que dispunham sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro. As decisões de Getúlio Vargas não pararam por aí. Em 18 de abril do mesmo ano de 1930, Getúlio Vargas sancionou mais um decreto pelo qual era possível a total reorganização do ensino secundário em moldes modernos. Em julho de 1931, outro decreto alterou o plano de ensino comercial, criando o curso superior de administração e finanças. Essas medidas eram reivindicações antigas dos educadores atuantes que, percebendo a disposição de Getúlio Vargas em reformular o ensino, pretendiam pressionar o Getúlio Vargas para que as reformas não ficassem fragmentadas e alheias ao ensino popular.
Assim, eles convocaram, por meio da Associação Brasileira de Educação, uma conferência nacional para que, mostrando força, o presidente Getúlio Vargas pudesse adotar uma posição mais afirmativa e abrangente, definindo uma verdadeira política nacional para o setor da educação. Nesta conferência, o presidente Getúlio Vargas mostrou-se perfeitamente receptivo, inclusive convocou os educadores presentes a encontrarem a fórmula feliz que definisse o sentido pedagógico da Revolução de 1930, comprometendo-se a adotar esta fórmula na obra de reconstrução do Brasil, na qual estava Getúlio Vargas empenhado a fazer. Estes educadores tomaram então a iniciativa de elaborar um documento traçando as diretrizes de uma verdadeira política nacional de educação e ensino, abrangendo todos os seus aspectos, modalidades e níveis. Surgia assim o Manifesto dos Pioneiros, dirigido ao povo e ao governo e que propunha a reconstrução educacional do Brasil. Vale ressaltar que a redação do Manifesto dos Pioneiros aí da Educação, ocorreu de forma pacífica. Houve uma série de desentendimentos com o grupo dos educadores católicos que eram frontalmente contra alguns aspectos fundamentais deste documento, tais como prioridade outorgada ao Estado para a manutenção do ensino leigo, que não precisava da igreja, coeducação do sexo, entre outros. Em linhas gerais e bem simplificadamente, as principais ideias que permeavam o conteúdo Manifesto dos Pioneiros da Educação eram: a escola deveria ser única, ou seja, a mesma escola para todos e não uma educação de classes sociais. O ensino deveria ser leigo, fora da igreja e obrigatório. Educação como direito de todos e, por isto mesmo, o Estado deveria garantir que a escola fosse pública e gratuita. Além disso, o Manifesto dos Pioneiros da Educação também expôs os métodos e processos que deveriam nortear o ensino e os critérios adotados para avaliação da aprendizagem. Indicava os padrões com os quais os educadores deveriam realizar sua formação, devendo estar conscientes de suas responsabilidades perante a nação, os educandos e o povo em geral, terminando com as seguintes palavras: mas de todos os deveres que incumbem ao Estado, o que exige maior capacidade de dedicação e justifica a maior soma de sacrifícios, aquele com que não é possível transigir sem a perda irreparável de algumas gerações, aquele em cujo cumprimento os erros praticados se projetam mais longe nas suas consequências, agravando-se à medida que recuam o tempo. O dever mais alto, o dever mais penoso e mais grave é, de certo, o da educação, que, dando ao povo a consciência de si mesmo e de seus destinos e a força para afirmar-se a realizá-los, entretém, cultiva e perpetua a identidade da consciência nacional na sua comunhão íntima com a consciência humana, está no livro Azevedo, de 1932. Apesar do potencial de renovação contido no manifesto, a literatura nos mostra que o mesmo Manifesto dos Pioneiros da Educação não gerou as mudanças que seus idealizadores tanto almejaram. Mas, por outro lado, alguns de seus princípios, organizadores não foram absolvidos na organização das escolas. Boa noite.